Gravando. Então, hoje é nosso quarto encontro, né, do Caminhos da Psicomotricidade, de segunda-feira. Hoje a gente vai falar do equilíbrio, né? O equilíbrio, ele tem toda relação, deixa eu até já mudar aqui a tela, com a... Cadê? Pra cá? Pra cá. Opa, deixa eu passar aqui. O equilíbrio, ele tem toda a relação com o tônus, né? Para gente que é da educação física, deixa eu entrar, liberar alguém aqui. Renata, seja bem-vinda. Renata já frequenta, né, o grupo. Boa noite. Olá, boa noite. É a primeira vez não, né, Renata? Não, não, primeira vez assistindo você, sim. Eu Ah, pertenço ao então. grupo, mas nunca tinha conseguido entrar, menina. Correria Ah, do trânsito de São Paulo me deixou. aham. Então é só. Então a gente tem aqui Minas, São Paulo, Ceará. Maria Silva, você falou o lugar, mas não falou que região. Se ela falou que é São João, alguma coisa assim, não é isso? Deixa eu ver aqui. João Câmara, Rio Grande do Norte. Gente, eu tô um luxo, hein? Brasil todo aqui representado. Obrigada, gente, estarem aqui comigo, tá? Ó, semana passada falamos sobre hipotonia, tá? E essa reunião, eu chamo isso aqui de uma reunião para a gente trocar um pouco de conhecimento, tá gravada no YouTube. Se vocês quiserem, eu ponho o link de novo, tá? Por quê? Ela não tá listada, porque é para o grupo. Então eu peço para vocês assistirem e não passarem para quem não participa do grupo, tá? Na confiança, ok? Então, o tônus, eu sempre falo que o tônus é aquele estado de prontidão, né? Eu tô aqui, tem toda a relação com o nosso sistema proprioceptivo. E o equilíbrio tem toda a relação o quê? Com o sistema vestibular, né? Que é ele que controla a nossa cabeça, o nosso direcionamento, e o tônus é todo o direcionamento do corpo, né? A consciência corporal tem base no tônus. O equilíbrio é o que junto faz com que a gente se direcione. Então, uma criança que tem hipotonia, né, que está sempre tentando, né, ficar num estado de prontidão, de presença, ela precisa de um apoio, né, de um suporte. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, ela sempre vai precisar de um suporte e que eu expliquei na semana passada, que ele funciona involuntário. É gânglios da base cerebelo trabalhando. A criança não pensa, vou encostar aqui porque eu estou muito cansada. Por que eu falei? Quando a criança apresenta hipotonia, neurologicamente há um desgaste muito grande para ele se sentir aqui. É como se ele gastasse 80% da energia dele, esse cérebro gastasse, para ele estar, para ele buscar o tempo inteiro estar se organizando e se sentindo. E sobra 20% para todas as outras coisas, tá? Então, às vezes, eu vejo no consultório os terapeutas muito forçando a criança a fazer habilidades de manipulação, de motricidade fina, de praxia fina, e a criança dispersa, a criança não quer, a criança tomba, tananã, porque não organiza esse corpo, não dá suporte para esse corpo, tá? Então, eu fiquei tão assim, montando a palestra de hipotonia, né, para nossa reunião, que eu falei, gente, isso merece um curso. Então, eu vou organizar no carnaval para lançar um curso para hipotonia, porque eu vejo muita gente falando de hipotonia e hipertrofia. Eu falei, não é, tá? A hipotonia é uma característica neurológica, ela não chega a ser um transtorno, ela pode estar até próxima da dispraxia motora.
tá? Que aí a gente depois um dia venha falar de displexia motora. A Sidneia vai estar estudando terapia ocupacional, vai ver muito sobre isso, tá? Então vamos voltar ao equilíbrio. A gente conhece o Galahu, né? Deixa eu ver se eu passo aqui para outro slide. Como vocês estão vendo, eu não sou muito boa de tecnologia, tá? Vamos aqui. Então, a gente entendeu que em algumas literaturas eles colocam até junto, né? O tônus e o equilíbrio, não é? Então, o Galahu, ele fala que a gente vai desenvolver primeiro as habilidades de locomoção e a de estabilização. Não sei se vocês conhecem, como eu sou de educação física, a gente estuda essa parte. Então, eu preciso sentir o meu corpo e me segurar numa postura, tá? E aí a gente tem aqueles testes, né, de andar em cima da linha. Eu tenho até uma pranchinha de equilíbrio que a gente coloca a criança, porque às vezes a gente precisa fazer esse estímulo, tá? E o equilíbrio, ele praticamente ele anda de mão dada com o tônus, porque a gente precisa estar e se orientar. É como se o tônus fosse do pescoço para baixo e o equilíbrio está aqui do pescoço para cima. E a gente, né, se orienta através dessa conexão. Até aí, tudo bem? Tudo bem. E a gente vai precisar sempre regular esse corpo no tônus, que a gente, vocês assistindo, né, vocês vão ver a importância da gente trabalhar essa autorregulação, de respirar, de ativar o core na base, esse tronco, para que a gente consiga usar as extremidades, a motricidade que a gente fala de manipulação, o viso manual. E você tem que observar a criança como é que está esse equilíbrio dela. E a gente, às vezes, não consegue identificar que tem questões de sistema vestibular ali, que tem questões de equilíbrio, porque a gente sempre vai dar eu não sei se eu falei isso lá, mas eu botei no curso que a gente às vezes é meio capacitista e fica, ai, fulano é muito parado, fulano é muito preguiçoso, que é o que chama atenção, por um lado. Ou o fulano, na terapia ocupacional, fala muito sobre o perfil buscador, ele está sempre andando, às vezes andando na ponta do pé, porque ele precisa sentir, né, o corpo. E às vezes, quando você vai fazer alguma atividade de equilíbrio, do tipo, fica igual um saci, pula igual um saci num pé só, a criança não dá conta. O corpo dela não se organiza. Aí a gente precisa dar esse suporte para ela se organizar e ela conseguir, né, realizar essa atividade. O mais interessante, né, para a gente que é psicomotricista, é entender e que isso é uma característica do cérebro, tá? Ele é mais lento, então ele gasta mais energia, sendo que com o nosso trabalho, com a gente criando estratégia, é como se ele, vamos imaginar uma montanha, tá? Eu tenho uma montanha, eu preciso ligar, eu preciso passar desse ponto para esse, tá? Só que eu, com as minhas características, eu demoro muito para fazer essa passagem. Só que com o estímulo, eu de repente consigo criar um outro caminho. É como se eu criasse um túnel e aí eu consigo acelerar um pouco mais para ter mais qualidade de vida, uma melhora nessa atividade. Geralmente, as crianças que apresentam questões de equilíbrio, elas vão sempre criar algumas estratégias, mas ela não pensa, sabe, funções executivas, ela não cria essa estratégia cognitivamente. O corpo dela que busca isso.
Então, a criança, geralmente, vocês podem observar que as crianças que têm muita hipotonia, crianças com síndrome de Down, ela dificilmente para assim, ela sempre vai parar com a perna um pouquinho mais aberta, o pezinho mais abduzido. Crianças com autismo que têm questões de equilíbrio, ele senta em W, ele fica com a perna mais aberta quando está em pé. Então, assim, é uma característica desse cérebro que busca estar confortável numa postura. E aí você imagina, né? A criança que para ficar em pé, ela tem que estar com a perninha mais aberta, né? Ampliando esse eixo para estar com equilíbrio. Como é que ela vai pular num pé só? Como é que ela vai pular amarelinha? É óbvio que a gente vai auxiliar, organizar esse corpo e estimular atividades de equilíbrio. Às vezes, eu estou fazendo supervisão. E aí, muitas das vezes, a gente atende na sala de terapia ocupacional. E que tem os balanços e etc. E tal. Aí as pessoas ficam assim, a TO vai sair, vai levar todos os aparelhos, a gente não tem o aparelho. Eu falo assim, gente, esses aparelhos são de integração sensorial de Aires, a gente até pode usar balanço para uma estimulação, mas não é equipamento nosso. A gente vai trabalhar equilíbrio de uma outra forma. Tá? Tem a pranchinha de equilíbrio, tem as traves de equilíbrio, que a gente vai usar. Por exemplo, na clínica, eu tenho uma, eu não sei se vocês já viram, ela parece ter umas bolinhas acolchoadas, tá? E eu deixo perto da parede. E quando eu vou trabalhar com ela de fato, eu tiro ela de perto da parede, porque eu quero que a criança se familiarize com o equipamento, mesmo ela segurando na parede, porque ela tem questões de sistema vestibular, ela tem questões ali de equilíbrio que ela precisa, tá, desse suporte. Tá? O corpo busca, entendeu? E o que eu estava falando, Israel, você não estava antes. O bom da terapia é que ela vai entender a característica do cérebro, mas com a nossa estimulação, ela vai encontrar uma outra via. Para que esse esforço, tá, que o corpo faz para estar de prontidão e conseguir se equilibrar, tanto com o equilíbrio dinâmico quanto com o equilíbrio estático, tá? A gente vai estimular para que ela consiga acelerar um pouco mais, criar uma outra via para que ela execute melhor, com mais aprimoramento, essas atividades, né, de locomoção e estabilização. Pular uma amarelinha, pular corda. Então, são diversas atividades que a gente precisa, né, do equilíbrio dinâmico. Ok? Até aí? Deixa eu mudar aqui. Lembra, olha, eu falei agora para vocês da base alargada, né? Afastar os pés, o sentar em W, tá? E às vezes as pessoas falam aquela questão, né? Ah, é preguiçoso e etc e tal. O que eu tenho observado é que as pessoas não têm muita, assim, os outros terapeutas, tá? E às vezes até psicomotricistas mesmo, dessa base. E aí ficam botando, como é que eu vou dizer assim? Falando que a criança tem um determinado comportamento, que é só a pontinha do iceberg, né? E não olha por que, que ele está se comportando assim. Eu tenho um paciente que ele faltou hoje, o Arthur, ele vem se arrastando. Mas ele é alfabetizado, ele é muito inteligente, mas às vezes eu ficava exigindo dele, às vezes ele deita assim, tipo, a ponto de cochilar.
ele se isola, ele está dentro do espectro autista, ele já está com 9 anos, se eu não me engano, mas assim, você olha para ele, você, essa criança é hipotônica, tem também questões de equilíbrio. Por exemplo, ele não pula corda. Para ele, vocês já viram aquelas escadinhas que a gente monta? Então, eu tenho, para ele subir e descer a escada, ele não consegue fazer isso com a escada no meio da sala. Eu tenho que encostar para ele subir. Então, eu dou esse suporte. A gente precisa dar esse suporte, porque a gente entende que é até perigoso eu expor ele, já que o sistema nervoso dele gasta muita energia para ele estar ali só existindo. Entendeu? Aí, ó. Apoio constante, busca encostar na parede, móveis, nas outras pessoas. Ele precisa se sentir seguro, ele precisa de uma estabilidade. E aí, quando a gente fala, né, dos graus de suporte do autismo, ou a criança com síndrome de Down, eu tenho bastante pacientes com síndrome de Down. O que eu observo é que eles demoram muito para conseguir alcançar essas atividades de locomoção, tá? Mas quando alcançam, eles vão embora, eles deslancham. Muitos vão ser um pouco mais hipotônicos e vão ter seu equilíbrio comprometido também. Vão ser um pouco mais lentos, vão estar sempre se segurando, tá? Vão cair muito. E as pessoas, a gente precisa falar sobre hipotonia, porque eu observo que 98,8% das crianças dentro do transtorno do espectro autista, que é o que mais aparece na clínica, apresentam a hipotonia e a questão, né, dos desafios com equilíbrio, tá? E o equilíbrio, como a gente viu, ele está totalmente ligado com a questão da nossa orientação. Porque se eu tô caindo para cá, inconsciente, eu tô caindo para direita, né? É tipo, se eu for tombar, o meu cérebro já, opa, vamos para a esquerda, calma aí, que negócio é esse? Por que você está mudando de direção? Já numa criança que tem atraso, ela vai para o chão. O cérebro dela é muito lento para processar que ela está tombando. E a gente precisa dar um suporte para que isso não venha gerar riscos para ela, ok? Até aí, ok, gente? Vocês têm, Ok. vocês têm pacientes. Aqui, ó, que eu estava falando, ó, ajuste antecipatório, reações de proteção, e a gente cuidar e finalizar, dar o suporte e fazer com que a criança vá ficando atenta. É óbvio, aquela criança que apresenta um déficit cognitivo muito grande, vai ser realmente aquela criança a nível de suporte 3, eu estou falando de autismo, que a gente vai estar sempre ali, tá? Sendo que, como eu falei no início, as crianças com nível de suporte 1, suporte 2, o que a gente for sinalizando, sendo que eu sou do tipo de pessoa que eu gosto que a criança ouse, que a criança se encoraje. Eu sou muito da disciplina positiva, sabe? Eu quero que a criança tenha o máximo de autonomia possível. Então, eu vou dar suporte, mas mostrando para ela que ela pode criar estratégias, pensar nas estratégias, tá? Para que ela consiga realizar. Entendeu? Então, a gente sabe que o corpo busca essa organização, a gente também vai auxiliar dando essa estabilização, tá? Para que ela se sinta segura, porque a última coisa que a gente quer é que o paciente se machuque, né? A família também não quer, sendo que super proteger não ajuda em nada, tá entendendo? Então, a gente vai imaginar, por exemplo, eu tenho os pacientes que têm uma busca de sistema vestibular
e que se colocam, tá vendo essa prancha de equilíbrio aí? Eu tenho pacientes que vão, que ficam ali olhando, mas aí já não está na parte do desenvolvimento motor e psicomotor. Ele está na busca sensorial, que muitas das vezes são juntos. Eu sempre indico para o pessoal fazer curso de acomodação sensorial. Por quê? É interessante a gente entender a disfunção, o transtorno do processamento sensorial para a nossa avaliação. Ninguém fala nisso para a psicomotricidade, mas quando eu fiz o curso de integração sensorial, né, o primeiro módulo que a gente faz, que eu comecei a entender outras coisas, então o meu olhar mudou, tá? Na hora de fazer a avaliação. Porque você vai saber o que é da sua competência da psicomotricidade, o que você precisa estimular, e você vai entender o que é da terapia ocupacional, quando é uma busca sensorial muito grave, tá? E você vai ajustar, criar e também colocar lá, olha, mamãe, precisamos de um terapeuta ocupacional com certificação em integração sensorial de áreas. Que também não adianta mandar para um profissional de plano de saúde, quem faz a certificação em integração sensorial de áreas, que é um carro zero, não vai atender com o plano de saúde, entendeu? E eu sempre falo, antes dos 6 anos, a gente consegue evoluir muito as crianças. Eu tenho pacientes que começaram comigo bebê, que hoje, com 7, 8 anos, estão alfabetizados. Você olhava lá, tipo, com 1, 2 anos, as crises que tinha, tipo, o nível de suporte entre 2 e 3. Hoje, falando, comendo sozinho, alfabetizado, tá? Então, os níveis de suporte, dependendo da terapia, eles realmente vão sendo diminuídos, tá? Porque o nível de suporte 1, ele, assim, é muito pouco suporte, tá? Gente, alguma pergunta até aqui? Vamos lá? Bora. Então, gente, olha, aqui está colocando a economia de energia, ficar parado sem esforço. Vamos para onde? Então, eu quis falar, né, da hipotonia e falar do equilíbrio, que eles estão juntos, e falar da importância para a gente ter esse olhar, né, de observação, auxiliar, né? Vamos respirar, vamos com calma, vamos criar o suporte, vamos fazer o apoio, vamos deixar ele se sentindo seguro. Agora vamos afastar um pouquinho, que nem eu falei da prancha de equilíbrio ou desse banco. A gente começa na parede, depois a gente vai afastando, pode fazer segurando a mão, depois agora vamos sozinho. Porque à medida que ele vai criando confiança, que ele vai se acostumando com o movimento, isso já é uma evolução, porque aí ele começa a usar, tá, o córtex pré-frontal com a questão que seria involuntária. Ele começa a se. É como se ele estivesse dando um auto-suporte para ele, que é aquela linha que eu estava falando, aquele caminho que a gente vai paralelo para ele. Opa, peraí, deixa eu me organizar, porque eu consigo fazer isso. E for na via normal, entendeu? Ele pode, entendeu? Não conseguir realizar. Pode sofrer até algum acidente. E aí, se machucou ali na terapia, já não vai querer fazer mais. Por exemplo, eu falo que o espaldar é da psicomotricidade. Crianças que têm questões com equilíbrio, né? Tem hipotonia, questões com equilíbrio, geralmente tem transtorno do processamento sensorial, das questões de propriocepção, sistema vestibular e tátil. Para subir o espaldar é complicado. E uma outra coisa que eu ressalto, hipotonia, não tem nada a ver com falta de força, tá? A questão é a lentidão da conexão neural, que é uma característica desse cérebro, para que ele consiga realizar
um movimento com a precisão de uma pessoa que tem o teu tônus típico, o tônus convencional, ok? Cadê? Vamos lá. Aí o que eu estava falando para vocês, né? Da gente trabalhar, que é o que está no curso, né? Essa questão que a gente ativa, né, o sistema parasimpático, deixa que a gente o simpático não tem nada de simpático, né? O cérebro reptiliano, de luta ou fuga, tá? E geralmente a criança que está cansada, que está irritada, que gasta 80% da sua energia neurológica para se manter, né, devido à hipotonia, consequentemente dificuldades no equilíbrio, porque o tônus tem que estar ali para esse corpo se equilibrar. Eles estão juntos praticamente, caminham juntos. E aí esse corpo tem uma probabilidade de se desorganizar muito fácil. Hoje eu fui falar que um paciente que a gente mudou o horário, que é 11h30 era o horário dele comigo. Ele é um bebê de 2 anos. A família não aceita o diagnóstico. Ele não fala, ele está ronronando agora a música do Seu Lobato, super feliz da vida, a gente também. A Vivi, que é a fono dele, ela é uma fono muito boa, sendo que ela não é como eu da disciplina positiva e ela também não tem o conhecimento que eu tenho de corpo. E aí, hoje ela me contou que ela fez uma coisa que eu não gostei, mas ela é funcionária da clínica, enfim. Ele comigo ficou muito bem, participou das atividades. Ele é um que adora subir em tudo. Ele sobe e desce com essa busca sensorial. Ele tem hipotonia, mas ele não é aquela hipotonia grave, nem moderada. A dele é leve, tá? Às vezes ele quer um colo para se aconchegar, fica no modo buscador, andando para lá e para cá, sobe e desce para ativar o sistema vestibular dele. Então, o corpo, eu sei que é o corpo dele fazendo a busca. Aí ela falou: na minha sala ele não fica assim, mas a minha sala tem espaço, a dela não. E aconteceu alguma coisa lá, numa atividade, ou acho que quando a mãe foi deixá-lo, ele chorou. E ele chora, a mãe pega no colo. Eu não sei se eu já falei para vocês que eu gosto muito de uma neurocientista chamada Bruna Velasquez. Eu já fiz alguns cursos dela. E essa questão do contato, ele autorregula. A criança não é para ficar, tipo, deixa chorar. Não, gente, ele tem 2 anos, isso gera trauma. Não, não é para fazer isso. A gente tem que confortar, acolher. A nossa área da psicomotricidade, ela também passa por essa questão afetiva da segurança. O vínculo afetivo. As pessoas associam isso a mimar. Não, ele está com incômodo. E ele é uma criança que está com incômodo porque ele gasta muita energia só para ele estar. Então, sair, né, desse laço com a mãe é ruim. E na clínica onde eu trabalho de plano de saúde, como põe, ele até é atendido sozinho, que ela falou. Mas geralmente a gente atende 3 ao mesmo tempo. E aí a mãe está achando que ele está sozinho com você, então a mãe não entra. Mas eu sou a favor de que quando a criança está desenvolvendo a confiança, é interessante o pai do bebê entrar, até para você orientar, você observar como ele é estimulado. E o Matheus, essa criança em questão, ele teve muitos problemas de saúde. Então ele ficou em UTI várias vezes. Eu acho que tem alguém chamando aqui. Então ele ficou internado na UTI, entrou. Na UTI muitas vezes. Então a mãe não botou ele na escola, e é importante que a criança vá para a escola. Como é que ele vai falar se a mãe e o pai são 2 adultos que super protegem, sim, e que não são pares,
idades ali, né? Não estão na mesma faixa etária, fazendo as mesmas coisas. É importante, a gente sabe dos neurônios espelho. Então, ir para a escola, mesmo que ele tenha ido para a UTI, tananana, é importante. E a mãe já deixou claro que ele não vai para a escola. E a gente tem que respeitar, né, a família. Sendo que hoje, com a mudança de horário, ele ficou muito bem ficou muito bem na minha terapia. Até cantou a música do seu Lobato. Né? Não cantou propriamente, mas ele prestou atenção quando eu cantava, a gente imitou o som dos bichos. Isso tudo é uma evolução com relação a esse paciente. E a família é presente, porém super protetora. Mas tudo bem ser super protetora. Isso gera segurança para a criança. Agora, a gente precisa também, eu também tenho um curso de orientação parental Montessori, de criar uma confiança com os pais e pedir para estudar uma disciplina positiva, mas não falar para a mãe, deixa chorar. Gente, isso, por favor, não façam isso. Isso gera muito trauma na criança. Eu esqueci o nome, Gabor Maté. Já ouviram falar? Nesse psicólogo, psiquiatra. Ele tem uns vídeos também maravilhosos. Criança, bebê até 3 anos, precisa realmente de segurança, de colo, de acolhimento. Sem isso, o trabalho da gente, isso é segurança para ela, sabe? De vida. Ela se sentir segura na vida. Ninguém quer ser abandonado. Acho que um dos maiores medos do ser humano é ser abandonado, é ser excluído. Tá? Até porque nosso cérebro reptiliano, a gente, enquanto espécie, se desenvolveu com grupo. Somos seres sociais. Tá? Alguma questão, gente? Alguma dúvida? Ok? Então, como eu falei, né? Eu tenho o curso de autorregulação, ensinar a criança a respirar, ensinar a criança a sentir o próprio corpo, trabalhar com aquelas musiquinhas. Eu não sei se vocês viram no Instagram de vocês, está aparecendo, sai uma pesquisa falando da importância da música para as crianças. Então, quem é musicoterapeuta vai ficar assim, né, com uma fila de espera de pacientes, porque realmente comprovado cientificamente os benefícios da música para o nosso cérebro. Tá? E eu uso muito, eu gosto muito de trabalhar com bebê, eu uso muito música. Musiquinha como aquela da formiguinha, que subiu no pé, na coxa, no bumbum. Então, trabalhar essa questão do esquema corporal. Musiquinha da boneca de lata. Então, tudo que tiver relação com sistema proprioceptivo, autorregulação, a criança se sentir, ativar o tronco dela, a gente está ajudando a ativar o tônus e, consequentemente, ativar as possibilidades de equilíbrio, ok? Vamos ver o que tem mais aqui. Aí, como eu falei, olha, a respiração consciente ativa o sistema parasimpático, né? E ele dá estabilidade para o tronco, dando estabilidade para o tronco, melhora o equilíbrio, tá? E essa estabilidade vai fazer com que a gente consiga realizar atividades que solicitem o equilíbrio e o desequilíbrio, tanto dinâmico como estático. Ok? Então, estratégias práticas, né? Para a gente utilizar a respiração, atividades que eu falei agora de música. Tem uma atividade que eu gosto, eu sempre falo dela, que é da criança rolar no chão, que eu faço o sushi.
eu pego aqueles colchonetes, enrolo a criança, desenrolo. Não é porque ela está deitada no chão, tá? Que a gente não está trabalhando o equilíbrio. Eu também gosto de brincar, que eu chamo de dança dos bichos. Aí as crianças galopam, não sei se vocês conhecem a música do Cavalinho. Essas coisas estão no curso. Eu canto a música do Cavalinho, as crianças galopam. O que eu estou? O equilíbrio, né? Dinâmico. Aí eu canto música da borboletinha, depois eu faço borboletão na ponta do pé, até a gente ir para a minhoca no chão e depois ir para a meditação do sapo, tá? Que é o que me deu inspiração para fazer o curso de autorregulação, que é em cima do mindfulness. Então, rolar no chão também tem relação a estimular o sistema proprioceptivo e vestibular. Porque o equilíbrio, lembra que eu falei no início? É tudo que está aqui que eu vou organizar a minha direção. Ok? Cadê mais? Vamos lá. Tem mais. Ó, aqui eu estou dando a dica de algumas brincadeiras, mas existem várias brincadeiras, ó. Aqui, disco de equilíbrio, andar sobre almofadas, aqueles tapetes sensoriais também são interessantes para trabalhar o equilíbrio. Andar numa linha reta, andar em zigue-zague, em ondas, em cima da escada, né? Escada não, em cima de corda. Aquelas escadas que eles chamam, que o pessoal usa muito de treinamento funcional, de pular, né? Ou vai com um pé, vai com o outro. Brincar de estátua, coelhinho na toca. São brincadeiras que a gente está trabalhando com a questão do equilíbrio, tá? Gente, alguma observação, alguma pergunta? Eu acho que já estamos, vamos para o último. Então, gente, é importante a gente trabalhar o equilíbrio. O equilíbrio é a nossa confiança no mundo. Quando desenvolvemos estabilidade postural, abrimos portas para a exploração, porque a gente consegue se orientar no espaço, se direcionar, né? Explorar, né, para aprendizado, para autonomia. O caminho é do tônus para o equilíbrio. É fundamental para que a criança construa a sua própria história motora com segurança e confiança. Então, a gente vai pro... Ficou torto, tem problema não, né, gente? A gente vai ativar o tônus, ativando esse tônus. Falta pouquinho. Falta pouquinho para acabar. Já está me anunciando aqui que faltam uns 15 minutinhos para a gente acabar. Então, vocês viram que há relação, tá? O tônus tem relação com... Falem para mim. Vamos lá. Qual o sistema que é do tônus, gente? Abra o microfone, falem, abre o rostinho de vocês aí. Gente, cadê vocês? Estão me ouvindo? Eu estou aqui. O tônus tem relação com que sistema? Proprioceptivo ou vestibular, Sidineia? Vocês não estão prestando atenção, não, é? Porque você tinha falado que não tem nada a ver com a força, né? E sim com o sistema neural, não foi isso que você falou? Sim, o tônus, ele tem relação com o sistema proprioceptivo, né? Com o que eu sinto aqui, minha orientação do meu corpo, onde está meu pé, onde está meu braço, tá? E o equilíbrio, o sistema vestibular, que me orienta, que direção o meu corpo vai. Então, o equilíbrio, tá? Ele me mostra a direção, entendeu? E o corpo acompanha. Então, o tônus e o equilíbrio, eles trabalham junto. Tanto que quando vocês forem, caso vocês venham fazer um curso
de... esqueci que eu falei para vocês fazerem acomodação sensorial, ela vai explicar o tripé, tá? Sempre o sistema sensorial ele trabalha em três, e o mais comprometido geralmente é o proprioceptivo, o vestibular e o tátil, que é esse comportamento do buscador, da criança que fica batendo nas paredes, rolando no chão, se jogando no colo, querendo brincar de lutinha. Eu tenho um paciente que ele saiu da minha escola, ele foi meio convidado a se retirar. A família também tem questões para aceitar o diagnóstico, desculpa, do transtorno de espectro autista dele, mas ele realmente tem uma busca sensorial, tem uma hipotonia. Agora, muitas das vezes, a criança tem somente o transtorno do processamento sensorial e que, por conta dela buscar estar, ela apresenta outros comportamentos. Por exemplo, esse meu paciente, que está no nível de suporte 1, super inteligente, teve alta da fono. Então, uma das questões que a gente vai... Ó, a gente está quase acabando aqui, tá? Porque a família vai logo procurar fono, porque o atraso do autismo principal é o da fala. E, geralmente, uma boa fono vai mandar para o psicomotricista, porque ela precisa melhorar o tônus. Gente, tônus, tronco, core, organizar essa estrutura para a aquisição de outras coisas. Então, o desenvolvimento motor, ele é importante até para a introdução alimentar, tá? Gente, está acabando. A gente tem 3 minutinhos. Alguma pergunta? Ficou tranquilo? Gostaram? Se gostaram, coloca lá no grupo. Olha, vocês perderam, foi muito legal. Tá bom? Deixa eu tirar uma fotinha aqui para botar no Instagram. Vocês podem convidar os outros psicomotricistas para a gente fotografar. Depois eu... Obrigada. A gente está aqui para ser fator de soma, né? Um na vida do outro, tá? Então divulguem. Eu estou com um canal lá no YouTube, eu estou botando uma série amanhã, eu vou botar um outro vídeo que eu estou falando sobre avaliação. Aí na outra, que eu gravo no domingo. Aí na outra semana eu vou estar falando sobre o Vitor da Fonseca, porque assim, gente, às vezes eu fazendo supervisão, eu falo, olha só, a única bateria de avaliação psicomotora de fato é do Vitor da Fonseca. Então, o que que eu faço? Eu trabalho com o Vitor da Fonseca, tá? Eu tenho o curso do EDM, tem N outros cursos que a gente vai fazendo um monte de curso, as pessoas falam um monte de coisa. A psicomotricidade é Vitor da Fonseca. E o que eu indico? Estuda transtorno do processamento sensorial, faz o curso de acomodação sensorial, que abre muito a nossa mente, que tem muita relação. E neurociência, mas neurociência de verdade, tá? Nesse negócio pseudo-neuro que todo mundo fica falando, só fala de sinapse, não, tá bom? Vamos estudar, porque dá para a gente fazer um trabalho de qualidade, dá para a gente ver a evolução dos nossos pacientes, tá bom? Então, eu vou depois fazer uma enquete lá no grupo, porque acho que segunda já é segunda de carnaval, se a gente vai fazer o encontro de semana que vem, tá? E aí a gente vê o tema. Eu estou pensando em repetir o de psicomotricidade de atraso na fala para poder gravar, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus, um bom resto de semana. Obrigada por vocês estarem aqui. Vou finalizar aqui a gravação. E até o final da semana eu estou botando lá o link para vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês. Bom carnaval, se a gente não se vê semana que vem, tá? Qualquer coisa, fala comigo ali no grupo. Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Deixa eu desligar a gravação.